Durante todo um dia carregado, silente e soturno no outono daquele ano, quando as nuvens pairavam opressivamente baixas no firmamento, eu passava sozinho, a cavalo, por um trato de terra singularmente desalentador. E em pouco tempo me vi, ao cair das sombras do anoitecer, diante da melancólica Casa de Usher. Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conto A Queda da Casa de Usher, do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, que já é bem conhecido neste canal, pois já temos mais ou menos uns 20 vídeos sobre ele e sua obra por aqui. Eu li esse conto cerca de 2 anos atrás, inclusive já fiz um trabalho acadêmico sobre ele e decidi fazer a releitura agora, devido principalmente a nova minissérie da Netflix, que é baseada nessa história de Edgar Allan Poe, inclusive leva o mesmo nome. De todo modo, já adianto que a minissérie é um pouco diferente, talvez muito diferente do conto, e hoje vamos focar no conto. O conto foi publicado pela primeira vez no ano de 1839, 10 anos antes da morte de Poe. Ele tem apenas 20 páginas, mas é um conto muito complexo, cheio de significações. Não é um conto de fácil entendimento, digamos assim. O conto é narrado em primeira pessoa, e se por um lado, de forma geral, na literatura, essa ideia do narrador em primeira pessoa aproxima o leitor da história, na literatura gótica, mais especificamente, em que nós costumamos ter narradores não confiáveis, narradores perturbados, isso, de certa forma, traz uma sensação de desconforto, de incômodo para o leitor. Porque se o leitor não pode confiar naquele narrador, então ele não vai ter quem o guie pela narrativa. Algo que realça esse conflito de identidade no narrador é que ele não tem nome na história. E tudo se inicia quando ele recebe uma carta de um antigo amigo de infância que ele não via há anos. Roderick Usher, o dono da casa Usher. Porque é uma tradição inglesa que passa para os Estados Unidos de que as casas, as mansões das famílias que passam de geração para geração carreguem o sobrenome dessas famílias. Na carta, Roderick explica de uma forma muito febril, muito urgente, que ele está com uma perturbação tanto mental quanto física e gostaria muito de conversar com um amigo. E o único amigo que ele tinha era o nosso narrador. E aí você já capta algo de estranho, porque se eles não se veem há tanto tempo, se eles eram amigos lá quando crianças, como assim o Roderick não tem mais nenhum amigo? E é aí que o narrador vai nos explicando como a família Usher funciona, que é uma família muito fechada. E há um trecho no livro bastante enigmático a respeito disso, que é o seguinte: eu ficara sabendo também o fato deveras notável de que o tronco familiar dos Usher, a despeito da reputação inigualável desde sempre, jamais havia gerado, no período que fosse, nenhum ramo duradouro em outras famílias, que a família inteira derivava da linha direta de descendência e desse modo se perpetuara, com variações muito insignificantes e muito efêmeras. Ou seja, dá a entender que os membros da família Usher se relacionavam entre eles, e isso gerava algumas estranhezas a eles, além, é claro, desse fechamento em si, e por isso a significação tão forte da casa Usher, porque ela era o início e o fim de toda a geração dessa família, tanto que a casa aparece de forma muito pungente em diversas partes do conto. Então o narrador vai até a casa de Usher para ver esse amigo. Dada toda a perturbação que ele relata na carta, ele sente que ele não conseguiria ajudar o amigo apenas mandando outra carta e decidir pessoalmente prestar ali a sua ajuda de alguma maneira. E quando ele chega em frente a essa casa se posiciona como muito sublime e ele como impotente diante dela. E é justamente aquele trecho que eu li no início do vídeo. E nós percebemos ali a seleção de palavras. Todo o vocabulário nos contos do Poe é muito bem escolhido. Ele vai escolhendo essas palavras em prol de construir a atmosfera de suspense, de mistério que ele deseja para esse conto. Então percebam as palavras silente, soturno, as nuvens que estão baixas e opressivas, aquele dia nublado e esse narrador sozinho em meio a toda aquela natureza. E aí já é um fim de tarde, porque logo ele diz que caem as sombras do anoitecer, ou seja, a escuridão. E essa parte em que a sombra
palavra chega é também a parte em que ele chega em frente à casa de Usher. Ele descreve essa noite como escura, solitária, melancólica, e ao mesmo tempo o espaço vai influenciando o estado de espírito do narrador, que também vai ficando um pouco ansioso diante de tudo aquilo. Ele descreve essa casa como se as suas grandes janelas fossem olhos o observando. E aqui ele faz algumas relações no início da página, dizendo que vai se criando um estado pós-onírico, como o estado em que as pessoas que usam o ópio ficam após utilizá-lo. E aí já deixa um questionamento, uma pista. Será que de repente ele não havia usado ópio antes de ir até a casa de Usher? E de repente por isso que ele viu tudo aquilo que ele viu? E que vocês saberão durante a leitura. E algo que eu gosto muito da escrita do Poe, de forma geral, é que ele explora todos os sentidos. Então ele consegue nos captar através da questão da imagem, que começa com essa tarde nublada, cinza, e aí vai para a noite absurdamente escura. Depois ele traz essas sensações de frio, de gelidez, como é descrito aqui no livro, em que o narrador se encontra assim que chega até lá. Posteriormente, no livro, nós também teremos uma relação com o som, com os barulhos que essa casa emite, as paredes, os pisos, os gritos, os arranhões. Tanto que o Edgar Allan Poe, além de escrever contos e poemas, o poema mais conhecido dele é O Corvo, também escrevia ensaios, ele também era crítico literário. Eu tenho este livro daqui, que sai pela editora Globo aqui no Brasil, que traz alguns poemas do Poe e também ensaios. E entre os seus ensaios nós encontramos dois em específico que falam muito da questão de como se constrói um texto literário de qualidade e de quais são os recursos que o Poe utiliza nos seus. É claro que ele pensa isso principalmente para o poema, mas nós também podemos pensar alguns recursos nos contos. Inclusive, esse livro conta com um belo prefácio do Charles Baudelaire, que era um grande fã de Poe, um grande nome da literatura francesa, escreveu As Flores do Mal e também foi um grande crítico literário. E para quem tem algum interesse em pesquisar mais sobre esse lado ensaístico do Poe, eu recomendo então os ensaios do Princípio Poético e, sobretudo, a filosofia da composição. Eu fiz várias anotações aqui no meu livro, como vocês podem ver, e algo que eu notei em relação a esse conto foi o quão magnífico ele é, ao ponto de que se alguém te der algum spoiler dos acontecimentos da história, isso não vai fazer a menor diferença, porque a magnitude dela não está nos acontecimentos, mas na forma como eles são descritos, narrados, em toda a atmosfera que é construída em prol de cada ação. Dando sequência à análise do conto, assim que o narrador chega à casa, ele dá toda essa descrição da parte externa que eu comentei anteriormente, e depois, à medida que ele entra, ele começa a descrever tudo que ele vê lá dentro. Então é realmente como se nós, leitores, estivéssemos andando ali com ele, porque ele faz essa descrição tão vívida que você se sente naquele espaço. Roderick Usher tinha uma irmã, e essa irmã dele estava prestes a morrer. Logo quando o narrador chega, a ele é relatado esse fato. Ela tinha alguma enfermidade que em determinados momentos congelava alguns membros de seu corpo, em outros momentos ela simplesmente ficava lá sem falar com ninguém, era extremamente pálida, não tinha ânimo para se levantar. A descrição do Roderick e dessa menina também são descrições que remetem muito a cadáveres, e aí leva a toda outra teoria que já chegaremos lá. O fato é que o Roderick e a sua irmã eram gêmeos, e aí entra uma grande sacada do conto, porque o título do conto é A Queda da Casa de Usher. Usher, que é o sobrenome da família. E esse Usher, percebam que se nós pegamos as duas primeiras letras, nós temos us, que traduzindo do inglês para o português significa nós. E pensando que esse nós seria o Roderick e a sua irmã, a Madeleine. Depois, nós excluímos agora esse U e pulamos para o S-H-E, que em inglês é she, em tradução para o português, ela. E esse ela, vamos conferir ali a Madeleine, que é a menina. E partimos para as duas próximas letras, temos H e E, que em inglês é he, ele. Esse ele que se refere ao Roderick. E eu já havia comentado com vocês em outros momentos que nada nos contos do Poe é por acaso. O Poe já faz isso da relação do nome em outros contos, como por exemplo o William Wilson, que quando nós pegamos o William Wilson, que é uma história
do duplo, do doppelganger, essa ideia de você ter aí um gêmeo do mal que se parece com você, mas ele é o seu avesso, ou então você é o do mal e ele é o do bem, nunca se sabe, não é mesmo? E aí nós pegamos a palavrinha William e nós vemos que começa com W. E aí se nós viramos esse W de ponta cabeça, nós temos o quê? O M, que é a última letra de William. Então começa com aquela forma e termina com aquela forma. Só que uma está virada para cima e outra para baixo. Vocês conseguem entender que aqui nós tiramos essa significação da letra, do som, pensamos apenas no desenho. E algo semelhante ocorre aqui com o nome Usher. E tudo isso, é claro, enriquece muito a análise. Na literatura, nós temos, digamos que, dois tipos de finais. Os finais fechados e os finais abertos. Os finais fechados são aqueles nos quais tudo é esclarecido. Todo o mistério é revelado ao leitor que não fica com dúvida de nada. Por outro lado, os finais abertos não trazem esse esclarecimento e deixam várias brechas para a nossa imaginação. Então, consequentemente, os finais abertos, eles são literalmente abertos a teorias, a interpretações, muito mais do que os fechados. Só que o Poe escreve esse conto de uma forma tão magnífica que o final é, de certa forma, fechado, porque nós temos ali a descrição dos acontecimentos, mas ao mesmo tempo não é. Por mais que algumas pontas tenham sido esclarecidas, elas parecem ter um duplo sentido. O entendimento do conto vai se construindo nos interstícios do dito e do não dito, nas alusões. Quando o narrador chega à casa, logo nos primeiros momentos, ele vê a irmã do Roderick, a Madeleine. No entanto, nós não podemos esquecer que esse narrador é também um narrador conturbado e que quando ele chega à casa, ele mesmo relata no conto que essa casa influencia o seu estado de espírito. Então, uma das teorias levantadas é que a Madeleine, ela não existiria fisicamente. Ela seria esse duplo, esse outro do Roderick. Como se um fosse o físico e outro fosse a mente. Como se um fosse aquela tentativa de ficar entre o bem e outro entre o mal. O fato é que a linha entre a realidade do conto e o sobrenatural é muito tênue. E agora, para quem não gosta de spoiler, comentarei o final, então já deixarei aí avisado. No fim do conto, a Madeleine morre, ou pelo menos o narrador e o irmão dela acreditam que ela morreu. E lá no início da história, nós já sabíamos que ela estava à beira da morte. Só que o tempo em que a história se passa era um tempo em que a medicina não era tão avançada. Então eles esperam um pouco, enterram ela, só que depois eles descobrem que a enterraram viva. E o narrador escuta todos aqueles sons, aqueles ruídos que depois vêm, de certa forma, se explicar como a Madeleine tentando levantar ali da tumba. Não só o narrador ouviu isso, como também o irmão da Madeleine. E aí, naquela noite escura, chuvosa, cheia de relâmpagos, o narrador e o irmão da Madeleine estão ali conversando, o irmão dela em um estado de espírito extremamente perturbado, até que ela abre aquela porta e ela chega daquela forma que ela havia sido enterrada e cheia de sangue, que provavelmente ela se machucou tentando sair de lá. E aí, nesse momento, o irmão dela também cai ali de susto e a história dá a entender que ele também morre. O narrador sai correndo, consternado com tudo aquilo, e aí quando ele já saiu da casa, quando ele já está longe, ele vira para trás e vê essa casa desmoronando. Queda da casa de Usher pode também ter esse sentido, não físico do desmoronamento, do cair das paredes, mas um sentido metafórico, porque agora a família Usher, que teve gerações e gerações, estava acabada com a morte do Roderick e também com a morte da sua irmã, Madeleine. Enfim, o conto traz muitas possibilidades. E agora, só comentando um pouco sobre a edição que eu tenho, que é essa daqui, ela sai pela Tordesilhas. E ela é uma edição bem completa, tem inúmeros contos e tem um pouco mais de 400 páginas. Ela tem essa capa aqui bem macabra, mas ela tem uma jacket além disso. Esta daqui é a jacket dela, que nada mais é do que uma capa de plástico que sai, você pode colocar, pode tirar. E a edição conta também com ilustrações muito macabras do Harry Clarke. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e confiram a playlist completa de Edgar Allan Poe aqui no canal, que conta com muitos vídeos.